Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, lá em 1 João 1, de 1 a 4, o texto que nós lemos, e deixe aberto que nós vamos retornar para esse texto várias vezes, e algumas vezes eu não vou projetar na tela. Eu queria começar esse sermão falando sobre a dupla natureza de Jesus, Deus, homem, as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma pessoa. E esse assunto, quando você fala sobre isso, que é o texto que João compartilha conosco, você tem que fazer isso com uma perspectiva muito clara na sua mente. Você não responderá todas as perguntas que surgirão, porque isso transcende a nossa capacidade intelectual. Nós podemos entender algumas coisas que nos foram reveladas, graças a Deus, mas nós nunca conseguiremos entender plenamente a dupla natureza de Jesus, em que ele era 100% homem e 100% Deus. Deu curto-circuito já? É isso mesmo. O sentimento é esse, como é que dá para juntar as duas coisas numa pessoa só. Eu gosto muito de história, e gosto de histórias da história. O rei James V da Escócia, ele tinha um hábito muito interessante. Ele era um bom rei. Ele se preocupava com seu povo, e para saber as necessidades do seu povo, ele tinha o costume de, periodicamente, colocar roupa de camponês e sair, andando pelo campo, conversando com as pessoas. E como não tinha mídia, não tinha Instagram, não tinha nada disso, ninguém conhecia o rei, né? Enquanto o rei morava no palácio. Então ele andava anonimamente pelo meio do povo, descobria as necessidades, e a história diz que ele voltava para o palácio e ele organizava ações que atenderiam aquelas necessidades do seu povo. Ele era muito amado pelo povo, ele sempre agia em favor do seu povo. Dá para fazer uma analogia com essa situação com o que aconteceu no Natal. É claro que Deus não precisa vir e estar entre nós para conhecer as nossas necessidades. Mas no Natal nós celebramos o fato de que Deus veio até nós, viveu entre nós, como um de nós, para demonstrar o seu amor por nós. Deixa esse conceito penetrar. Eu vou ler de novo. No Natal celebramos o fato de que Deus veio até nós, viveu entre nós, como um de nós, para demonstrar o seu amor por nós. Aleluia! Essa é a essência do Natal. Se você quisesse fazer um resumo da mensagem, está nessa frase. É isso aí. É sobre isso que nós vamos conversar, é sobre isso que o apóstolo João fala na sua primeira carta. O que significa Deus encarnado? Você já parou para pensar nisso? Pergunta a pessoa do lado aí, você já pensou nessa história de Deus se fazer carne? Pergunta para a pessoa do lado se ela já pensou nisso. No Natal nós somos confrontados com essa realidade quando nós fazemos uma manjedoura e colocamos um bebê ali. Esse bebê que era filho de Deus. Deus veio em carne, o divino se encarnou. O significado de encarnação é isso. O divino encarnou, Deus encarnou. Significa Deus se fez carne. Deus veio em carne humana e viveu entre nós. Deus plantou no ventre de Maria, ele ativou um dos óvulos de Maria e ele fez com que aquele óvulo se transformasse num ser humano. Deus não precisa de óvulo e espermatozoide para que surja um ser humano. Lembra do que aconteceu no Éden? Como é que Deus criou Adão? Barro, e fez um ser vivente, como eu e você. Ele sentiu que precisava melhorar o modelo. Ele parou e disse, eu vou pegar uma costela desse. E ele faz Eva. Da mesma maneira, Deus pegou um óvulo de Maria e surge então um bebê no ventre na Maria. Jesus é totalmente descendente de Maria e é totalmente divino. Está dando?
Se está dando os curto-circuito é que você está entendendo. Se não está dando é porque você está pensando na rabanada, você está pensando naquele peru que você ainda vai comer quando voltar para casa. Sabe, é interessante porque quando você lê o que o João escreve, e você começa a refletir nessa dupla natureza de Jesus, você é desafiado a pensar no fato de que Jesus aceitou deixar de lado a sua onipresença, limitando a si mesmo na forma humana, para nos mostrar que é possível viver a vida humana planejada por Deus no jardim do Éden. É o que Paulo chama, dizendo que Jesus é o segundo Adão. De novo, lê de novo e deixa isso penetrar na mente. Quando nós celebramos o Natal e falamos da dupla natureza de Jesus, a hora em que Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decidem que Jesus vai encarnar, ele decide se autolimitar. Sim, porque agora ele não é onipresente. Toda a existência, ele sempre foi onipresente. Mas durante aqueles 33 anos, ele escolheu que se autolimitaria para viver entre nós, como nós, por nossa causa. Isso merece um aleluia, não merece? Deus seja louvado. É maravilhoso pensar nisso. Porque ele vivendo como nós, ele nos mostrou o que é se alegrar. E eu lamento que nós temos pouquíssimas imagens de Jesus dando risada. Jesus era um líder. Ninguém segue um líder mal-humorado. Não é verdade? Jesus era uma pessoa de bem com a vida. Jesus foi uma pessoa que sofreu traição, desilusão, enfrentou morte, viu a morte do pai, muito jovem, de José. Ele viveu a emoção de ser um filho adotivo. Se você é adotivo, leia o Evangelho com esse olhar. Jesus não foi uma pessoa problemática porque ele foi adotado. E foi criado por alguém que não era pai dele. É fascinante pensar como Jesus viveu o que nós vivemos, com todas as cores. Mas o escritor sagrado diz, mas sem pecar. É por isso que ele é o segundo Adão. Ele cumpre o propósito que Deus tinha lá no Éden. Quando Deus cria o ser humano, coloca no jardim do Éden, tem um sonho de que esse ser humano viveria, cuidaria da criação dele, se relacionaria com ele. E a desilusão vem porque o ser humano peca. Em Cristo Jesus, Deus nos dá a oportunidade de ver o que Ele queria. É por isso que, se você quer ter uma meta na vida cristã, é ser como Jesus. O resto é confeitaria. É ser como Jesus. No caráter, nos valores, nas prioridades, na maneira de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com Deus. Quando nós celebramos o Natal, é disso que nós estamos falando. Eu queria que você lesse comigo de novo esse texto, e nós vamos ler devagar, para que as palavras possam ir assentando na nossa mente e chegando no nosso coração. Vamos fazer isso em uníssono? O que era, vamos lá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos,
para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João escreve com autoridade. Ele escrevia com a autoridade de quem tinha apalpado Jesus, quem tinha abraçado Jesus, quem tinha ouvido Jesus, quem tinha visto Jesus. Ele fala com uma autoridade de apóstolo que mexe conosco, e tem que mexer conosco quando ele fala sobre esse Cristo, sobre o Filho de Deus que se encarnou e viveu entre nós. Manifestação do amor de Deus. O Jesus eterno revela o amor eterno de Deus por mim, por você, por cada ser humano. O que era desde o princípio. Esse texto de João é precioso demais. Ele fala sobre Jesus dizendo ele existia, ele era desde o princípio de todas as coisas. Em Cristo Jesus, a eternidade penetrou no tempo humano. Em Cristo Jesus, uma janela do céu se abre e o céu invade a terra. É sobre isso que nós falamos quando celebramos o Natal. Jesus é Deus, ele sempre existiu e veio habitar entre nós. Alguns textos que confirmam isso, dentre tantos. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra. E você vai para João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o Evangelho, e você vê o evangelista dizendo, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Assim, desde o princípio, a palavra estava com Deus. Deu curto-circuito? Tem que dar. E ele continua lá em Apocalipse. No fechar das luzes da história humana, a afirmação é que eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Aleluia! É esse o Cristo do Natal que nós cantamos aqui. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. É fascinante pensar nisso. Ele não é só um mestre, ele não é só o fundador de uma religião, ele é muito mais do que isso, ele é Deus. Emanuel, Deus conosco. Versículo 2 é muito forte, porque ele diz, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Ele fala de um testemunho e ele proclama essa verdade. Quando nós falamos que testemunhar, ser testemunha, é dar evidência do poder de Deus na minha vida, nós estamos dizendo, você precisa testemunhar e proclamar essa verdade. Quantos aqui foram membros de uma igreja que tinha um alto-falante na frente da igreja para passar o culto, enquanto acontecia o culto? Olha lá, não, levanta a mão bem alto, pode levantar, isso aí o pessoal está envergonhado de levantar a mão. Vocês lembram daquela Kombi rodando pelo bairro, tocando música evangélica e convidando para o culto? Lembram disso? Naquela época, a nossa ênfase no processo de evangelização era a proclamação da palavra. Se a pessoa entendeu ou não entendeu, isso é com ela e com Deus. Se a pessoa aceitou ou não aceitou, isso é entre ela e Deus. O que eu tenho que fazer é proclamar. E nós evoluímos nessa compreensão do que era testemunhar, e nós hoje vivemos um entendimento que testemunhar é muito mais do que falar a verdade. Testemunhar é dar evidência desse poder na minha vida e explicar a verdade. É por isso que nós entramos num momento em que quando alguém fala em evangelizar, a pessoa sempre toca nos seus relacionamentos. Você já percebeu isso? Nós temos o nosso cartão de sementes, não é verdade? E a gente fala o quê? Você preenche aqueles nomes do quê? Das pessoas com quem você se relaciona. A gente não quer que você vá no seu trabalho
e você coloque uma rádio evangélica tocando no seu computador bem alto, para todo mundo no escritório ouvir a mensagem do evangelho. Por favor, não faça isso se você faz. Aquelas vezes você vai dar carona para um colega que não é cristão, e você põe numa rádio evangélica bem alto, para ele ouvir o evangelho. Não faça isso, por favor. Essa é a ênfase na proclamação. Nesse texto nós encontramos a importância de testemunhar. João tinha autoridade porque ele tinha segurado Jesus, e é disso que ele fala. Eu vi, eu ouvi. Olha, é a mesma coisa que tem que acontecer comigo. Quando eu converso com meu vizinho, eu tenho que dizer para ele: você não faz ideia da resposta de oração que Deus me deu. Você não faz ideia do que aconteceu comigo, como perdi o sono. Rapaz, eu fui para o meu canto, comecei a ler a Bíblia, mas Deus acalmou tanto o meu coração. E o vizinho fica olhando para você assim, com aquele ponto de interrogação, com a sobrancelha franzida. Mas é isso mesmo. Você está dando evidência de que tem algo fora do padrão acontecendo na sua vida. É por isso que o seu testemunho pessoal de conversão é o melhor folheto evangelístico que você pode entregar. É por isso que a gente precisa saber contar a história do nosso encontro com Deus em uns 2 a 3 minutos, porque eu posso usar isso numa fila. Sabe aquela fila do restaurante? Sabe aquela fila do aeroporto? Agora não tem mais fila de banco, graças a Deus. Eu odiava a fila de banco. Mas vira e mexe, você está numa sala de espera do médico e começa a conversar. E em 2, 3 minutinhos você conta rapidamente, você dá evidência do poder de Deus na sua vida. E daí sim você pode dar um Novo Testamento para aquela pessoa, um Evangelho de João, uma Bíblia. Você já deu uma Bíblia de presente para alguém? Pergunta a pessoa do lado aí se ela já deu. Você já deu uma Bíblia de presente para alguém? Se não deu, 2024 vai ser o ano de dar. Você vai na nossa livraria, o merchandising aqui. Patrocínio da livraria, vai na nossa livraria, compra uma Bíblia e dá de presente. Mas melhor ainda, se você puder contar para aquela pessoa, dar evidência de como Deus tem usado essa palavra para transformar a sua história. E melhor ainda, se você disser: você quer sentar e ler a Bíblia comigo? Prepare-se. Aí vem coisa, Deus vai agir. Não é assim que as coisas acontecem? É importante nós termos em mente que essa comunhão com Jesus eterno nos traz uma história que é fantástica, é fora do normal, é extraordinária. Pergunta para a pessoa do lado aí: a sua história com Jesus é extraordinária mesmo? Quem sabe a pessoa vai dizer: olha, está tão sem graça, é um negócio assim tão sem sal. Então está na hora de você se aprumar, meu querido. A nossa caminhada com Jesus tem que refletir o fato de que nós estamos caminhando com Jesus eterno, com o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Mas sabe, esse amor eterno nos alcança e nos faz caminhar com esse Jesus eterno, mas nós caminhamos também com o Jesus humano. Ah, como é bom saber que Jesus viveu como nós vivemos. Sentiu o que nós sentimos, passou pelas lutas, dificuldades, celebrações que a gente passa. É interessante porque a existência humana de Jesus não é diferente. Mostra para a gente aquele do menininho, por favor. Esse, olha lá. O nosso Ministério de Comunicação não podia ter feito uma escolha mais sábia. Quando ele fala sobre o amor eterno no Jesus humano, olha o que ele está fazendo. Ele coloca o pé de um bebê. Tem coisa mais gostosa do que cheirar e morder aquilo. Mas não é? Tem uns bebês que são tão fofinhos que dá vontade de morder, que nem se fosse borracha. Quando a gente para pensar no fato de que Jesus é Deus encarnado, Ele veio a partir de um óvulo de Maria. Você consegue imaginar Jesus naquela manjedoura chorando porque queria aconchego? Como qualquer bebê. Você consegue imaginar Maria pegando ele no braço? Você que já foi mãe sabe disso.
e só o colocar no braço, porque ele está acostumado com a batida do coração, daqueles 9 meses de gravidez, né? Só colocar o bebê no braço já acalma. Não é assim? Você pode imaginar Jesus nos braços de Maria, se amamentando. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, ela estava amamentando o Danielzinho. O Danielzinho está com 5 meses, e ele terminou de mamar. Minha filha arrumou a blusa, e pelo telefone, a imagem, eu queria ter tirado uma foto daquela imagem. Ele tinha acabado de mamar, ele olha para a mãe assim, com um olhar de adoração. Já viu o bebê fazer isso? Mas ele estava perdido olhando para a mãe. Ele disse, minha grande mamadeira. A razão da vida dele era aquela mãe. Eu fico imaginando Jesus olhando para Maria, com esse olhar perdido de um bebê, grato por saciar a sua fome. É muito importante que nós tenhamos um Jesus que seja de carne e osso. Sabe por quê? Facilita a nossa identificação com Ele e nos dá a segurança de que existe uma compreensão incrível dele com relação a nós. Alguns de nós têm um Jesus que é um Jesus lá para cima. É uma cristologia transcendente. Algumas pessoas veem Jesus só como Deus. Eles não conseguem imaginar que Jesus foi uma criança que deu uma topada. O que uma criança que dá uma topada faz? Chora. E vai correndo na direção de quem? Da mãe. Ele quer ser consolado. Quando Jesus se torna de carne e osso para você, fica mais fácil você entender que ele teve as mesmas lutas na área sexual que eu e você temos. Ele tinha hormônio masculino também. Testosterona, como todo homem tem. É fascinante pensar que Jesus viveu tudo o que eu e você vivemos, mas sem pecado. Uau! Maravilhoso pensar nisso. Uau! Quando você se sente desalentado, diz Jesus, teve um dia que o senhor estava meio para baixo. É só você ler o Evangelho procurando a dimensão humana de Jesus. O que ele faz quando ele está cansado? Ele alimentou 5.000 pessoas, fez um milagre da multiplicação. O pessoal queria torná-lo rei. Ele disse, não é isso que eu quero. O que ele faz? O que ele faz? Ele sai, se afasta e vai conversar com quem? Com o Pai. Por que a gente não faz isso? Não é mesmo? A gente olha na agenda e diz, não, daqui a 15 minutos eu tenho outro compromisso, eu tenho que encontrar outro cliente, eu tenho que atender outro paciente, eu tenho que dar outra aula, eu tenho que fazer outra venda. Espera um pouquinho, sobe na montanha, fica um tempinho lá. Calma, senta o facho. Aí depois, volta para a vida normal. É impressionante quando você entende o fato de que Jesus, ele viveu a infância como você viveu, sem pecado. Ele viveu a adolescência sem pecado. Já parou para pensar nisso? O dia que eu comecei a pensar nisso, eu disse, caramba, aí é milagre mesmo. Ele foi adolescente, ele não bateu porta, gente. Sabe? Que você chega numa casa, você sabe que tem adolescente olhando o portal das portas, né? Se está rachadinha a pintura, é porque tem adolescente. Eu não sei porque eles gostam de bater uma porta. Jesus nunca bateu porta. Ele foi um jovem temente a Deus. Tanto que ele conhecia muito bem a palavra, não foi só na infância que ele aprendeu. Quando ele vai lá na sinagoga, ele começa o ministério dele, o que ele faz? Abre Isaías, lê um texto que era uma profecia do profeta. Lembra? Foi uma das primeiras mensagens do nosso advento esse ano. E ele diz, hoje se cumpriu isso. Ou seja, ele não conhecia apenas Isaías, ele conhecia todo o conceito da vinda do Messias para ser o Salvador. É fascinante pensar nisso.
Sabe, o que vimos com os nossos olhos. Aí João olha para esse Jesus humano e diz, eu vi, ele era de carne e osso, a minha mão segurou na mão dele. João 1,14, o mesmo evangelista lá, em João 1,14, ele diz que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Filipenses 2,5,8, o apóstolo Paulo diz, tenham entre vocês esse modo de agir. Tomou a natureza de servo, ele se tornou semelhante ao ser humano. 1 Timóteo 3,16 diz, aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aleluia! Alguns grupos dizem que Jesus é só um profeta, né? O Islã fala isso. Você tem Testemunha de Jeová, você tem Sexto Noé, tantos outros grupos identificam ele como um profeta. Nós temos uma forte ênfase no nosso país de que Jesus era um espírito iluminado. Os kardecistas falam isso de uma maneira muito evidente e fazem toda uma releitura do Evangelho para confirmar isso. Mas nós sabemos que a fé cristã vai muito além disso. Ele é muito mais do que um espírito iluminado, um profeta. Ele é muito mais do que um grande mestre, um filósofo. Ele é Deus que se fez carne. Quando ouvíamos a voz de Deus, é o que João está dizendo. Quando víamos a Deus encarnado, é o que João está dizendo. Quando tocávamos no Deus que se fez carne. Quando contemplávamos, nós estávamos contemplando a Deus, que se autolimitou para estar conosco. É isso que nós celebramos no Natal. Aquele bebê da manjedoura, lá no presépio que você tem na sua casa, é esse Cristo, Deus homem. Hebreus 1, de 1 e 2, diz assim, no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O cristianismo é o Deus infinito buscando o homem finito. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus infinito busca o homem finito, a mulher finita. E Ele faz isso por nos amar, por querer nos dar acesso a essa eternidade com Ele. Quando nós vemos o amor eterno manifestado no Deus homem, nós vemos como consequência uma alegria que não é dessa terra. É o que o apóstolo vai falar mais adiante, dizendo que nós vamos encontrar uma alegria completa. A comunhão com Deus Pai, Deus Filho, gera essa alegria completa do ser humano, essa experiência que é sobrenatural, que é transcendente, que vai além da capacidade humana. Nós estudamos esse ano, nos meses de outubro e novembro, sobre resiliência, transiliência, sobre essa capacidade que vai além da capacidade humana de aguentar o tranco da vida. Mas quando nós nos relacionamos com Cristo, que é Deus, homem, nós experimentamos essa alegria que é incrível. Lá em 1 João 1,4 diz, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Interessante. Nós lemos um texto aqui, onde nós ouvimos dizer dos anjos, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. São para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. O reformador Lutero, quando ele fala sobre essa experiência da alegria que existe com Cristo, ele diz, quando cremos, experimentamos apenas o começo da alegria. Quando a nossa fé cresce diariamente, a alegria cresce também. Sua vida cristã anda sem graça, você perdeu a alegria de servir a Deus, de cultuar a Deus, de estudar a palavra de Deus. Sabe por que isso não está mais acontecendo com você? Porque você não está crescendo. Na vida cristã, ninguém fica parado. Ou eu estou melhorando,
ou estou piorando? Não existe ponto morto na vida cristã. Já tentou colocar um carro em ponto morto numa ladeira? É para baixo que vai mesmo. É o que acontece conosco. Quando nós tentamos ficar em ponto morto, vou tirar um sabático de Deus. Eu vou tirar um sabático de ir ao culto na igreja. Eu vou tirar um sabático de servir naquele ministério. Está ótimo, você vai tirar um sabático de servir naquele ministério. Onde é que você vai servir? Porque parado não dá para ficar. Sem fazer nada não dá para ficar. Sabe por quê? Porque eu paro de crescer. Você vai ter oportunidade nas férias de se matricular numa classe. Nós temos classes da escola bíblica nas férias. Temos menos classes, por quê? Porque muita gente está viajando. E isso é bom, tirar férias é presente de Deus. Eu tenho que tirar férias celebrando e agradecendo a Deus. Mas se eu estou aqui, por que eu não venho na escola bíblica? Só porque é janeiro? Entende? Esse raciocínio não é de Deus. É do cão mesmo. Porque com isso ele consegue ir abafando você. É coisa do inimigo das nossas almas, porque ele consegue ir tirando esse vigor, essa alegria de conhecer mais de Deus e da palavra de Deus e de descobrir novas maneiras de servir a Deus. Quem sabe, nessa fase em que existem menos compromissos, supostamente, quem sabe é a chance de convidar aquele vizinho para tomar um café na sua casa, comer uma pizza. Quem sabe a chance para eu me relacionar com alguém e que eu gostaria de dar evidência do poder de Deus para aquela pessoa, para que ela conhecesse o Cristo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim para me dar vida e vida eterna. Amém? Você pode abaixar a sua cabeça? Toda mensagem precisa ter uma resposta. Alguém comentou que não entende por que na nossa igreja sempre tem apelo depois das mensagens. Eu fiquei muito contente que foi um dos pastores que teve que responder para essa pessoa e ele deu a resposta que nós cremos. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, nós temos que dar uma resposta. E essa resposta precisa ser objetiva, precisa ser uma renovação de compromisso, um novo caminho, porque nós precisamos responder à palavra de Deus. Quem sabe a sua resposta a essa mensagem é: eu vou começar a compartilhar mais essa vida eterna, esse Jesus eterno. Eu preciso dar mais evidência. Sabe, quando todo mundo começa a falar sobre aborto lá no Céu Repartição, você não sai brigando com aquela pessoa, mas você diz: gozado, eu entendo diferente pelo que eu leio na Bíblia. E você conta para aquela pessoa por que você pensa diferente. Independente dela concordar com você ou não. Mas você simplesmente compartilha da evidência de como o poder de Deus transformou a sua maneira de pensar. Quem sabe a sua decisão, nessa época de final de ano, é passar mais tempo com Deus. Eu vou aproveitar uma semana mais folgada, quem sabe. Eu vou aproveitar meu tempo de férias, eu vou levar um livro para ler. Ou eu vou ler um livro da Bíblia. Quem sabe eu vou me inscrever no Clube da Bíblia. E esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Ah, pastor, é muita coisa a Bíblia toda. Então o Novo Testamento, tá bom? Está de bom tamanho? Então esse ano você vai ler o Novo Testamento. Mas eu vou gastar tempo com esse Jesus eterno, que veio e viveu como ser humano, para que eu pudesse me relacionar com Ele. Eu decido buscar a alegria completa da vida cristã. Eu quero ter alegria em sujar minhas mãos com o ministério, abençoando pessoas, causas. Eu quero investir minha capacidade, minhas habilidades, meu tempo para abençoar pessoas. E quem sabe você está aqui hoje e você diz: pastor, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje você tem essa oportunidade. Esse Jesus, que é Deus encarnado, que veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida e vida eterna. Qual a decisão que você está tomando hoje à noite? Qual a decisão?
Eu queria desafiar você a colocar-se de joelhos onde você está. Com esse gesto você vai estar dizendo, eu tomei uma decisão e eu vou me colocar de joelhos porque eu quero que o Espírito de Deus me capacite para tornar essa decisão realidade. Você pode fazer isso? Onde você está? Se coloque de joelhos dizendo, Deus, eu tomei uma decisão essa noite. Eu me coloco de joelhos dizendo, eu quero que o Espírito de Deus me capacite para viver plenamente, para ter alegria completa, para dar evidência do poder de Deus na minha vida, para celebrar esse meu relacionamento com esse Jesus que foi completamente homem e completamente Deus. Bênção. Diga para Deus a sua decisão. Deus amado, nós nos colocamos no Teu altar e reconhecemos que precisamos do Teu Espírito para nos capacitar, para que nós sejamos testemunhas que dão evidência do Teu poder, que compartilham aquilo que nós temos visto, ouvido, a maneira como o Senhor tem nos tocado. Ó Deus, nos mostre como usar as oportunidades. Abençoa, Deus, nossos planos para esse novo ano, que sejam planos que nos levem a desfrutar da alegria completa da salvação. Ó Deus, muito mais do que trabalhar, cumprir as responsabilidades, vir à igreja, muito mais do que isso, Deus. Nós queremos experimentar essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Essa alegria completa, Deus. Sara nossos corações, independente das circunstâncias, que seja um tempo de vivermos a alegria completa que vem do Senhor para a nossa alma. Ó Deus, abençoa cada pessoa de joelhos que estão dizendo, eu tomo uma decisão. Essa noite é noite de decisão na minha vida. Eu respondo à palavra de Deus, tomando uma decisão. Aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, ó Deus, confirma essa decisão nos seus corações. Que 25 de dezembro de 2023 seja um tempo de novo começo. Um novo começo com o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar.